a saga de Hokuto no Ken, no vídeo de hoje, depois da vinheta. Fala rapaziada, este é o canal do Geeksauro, um canal que tem por missão o resgate da memória afetiva da nossa infância, com um pé no presente e um olhar para o futuro. Antes de entrar nesse papo, eu quero dizer para vocês que a ausência de vídeo nesse último mês foi devido a uma gripe muito forte que eu peguei, onde eu não conseguia nem falar, galera. O negócio foi sinistro, foi muito sinistro, eu só sussurrava. Nem o Pato Donald eu conseguia imitar. Fascinating. Pois é, mas agora estamos de volta e vamos recuperar o tempo perdido. E nesse reinício, ou melhor dizendo, neste retorno do Geeksauro, eu quero compartilhar com vocês a animação Hokuto no Ken, um desenho animado japonês que durou de 1984 a 1988, tendo, é claro, sido inspirado no mangá, que foi publicado de 1983 a 1988. A primeira fase do desenho tem 109 episódios, dividido em 4 sagas. E a segunda etapa, podemos considerar como segunda fase, 43 episódios, dividido em 2 sagas. Portanto, trago para vocês apenas a primeira saga, porque é muito complexo esse desenho. E talvez seja o suficiente para, creio, despertar o interesse em você a procurar essa animação. Mesmo sendo um desenho antigo, muito antigo, ele ainda é um primor. A animação ainda é muito boa. A saga de Hokuto no Ken é uma saga de ódio e de vingança. Apenas isso, a primeira fase se trata disso. É aquela típica história do nosso herói, que tem a sua amada, que é tirado dele na base da porrada e da brutalidade. E daí em diante, quando ele descobre que o vilão que sumiu com a sua noiva está vivo, ele vai atrás e o que vier eu arrebento com tudo. O desenho tem uma gama muito alta de violência, galera. Muita violência. E violência visual é extrema. Outra coisa, além da violência explícita dessa animação, o visual dele lembra muito Mad Max. Certamente o autor se inspirou nesse filme, ou na série de filmes, do primeiro até o segundo, porque aqui acontece um cataclisma. O desenho já abre com uma narrativa, parece 199X. Não dá para saber se é 1999, 94, 95, enfim, tem um X. E houve um cataclisma na Terra e a economia abalou e as pessoas foram viver, ou se não estão em cavernas, estão no deserto, em comunidades. E também o dinheiro não tem mais valor. Joias, o que vale é água. Se você tiver água, você corre o risco de ser invadido pelas gangues que surgem. Como assim, gangues? É a lei do mais forte. Os caras que já eram bandidões no mundo normal, agora eles são os reis do negócio. Não tem adversário para eles. Então, na base da brutalidade, eles ameaçam, eles matam, eles fazem o que quiser. E são muitas gangues, galera. Muitas, mas muitas. Mas essas gangues, elas são lideradas e meio que organizadas por uma única pessoa, chamada de King. Esse tal de King bota o terror em todas elas. Não tem adversário para ele, à altura, porque ele detona. Então só resta obediência. E abaixo dele, claro, ele tem os seus braços direitos. Então para cada gangue tem um cara que representa ele ali, e assim vai acatando suas ordens. Mas e aí, é só isso? O bandidão subjugando os mais fracos, fazendo o que quer? Não, aí nesse cenário apocalíptico surge o nosso herói, chamado apenas de Kenshiro. Sim, Kenshiro é o cara que eu citei, que tinha a sua noiva, e o bandidão chamado Shin, que agora é o King, tomou na base da mão grande. Não só toma a noiva, como provoca cicatrizes, 7 cicatrizes. E o nosso herói é conhecido pelo mundo destruído como o Homem das 7 Cicatrizes. O nome não importa, e sim o que ele representa. Kenshiro é o último herdeiro de um estilo de luta que dura há 2000 anos, chamado de Hokuto Shinken.
Esse estilo de arte marcial é baseado no toque. Aonde ele toca, meu amigo, é cabeça que explode, é braço que paralisa, é cara que tem que dizer a verdade e não tem jeito. Por mais imbecil que seja a aparência dos golpes dele, porque até os bandidos tiram sarro, eu falei, meu, isso foi uma cosquinha. Mesmo parecendo uma cosquinha, assim diz os bandidões, né? E os bandidos são de todo tipo de tamanho, não é normal o negócio ali. É cara gigantesco, monstros, são enormes os homens lá. Mas o Kenshiro não se abala. E aí ele sempre tem uma fase de efeito. Depois que ele dá os seus golpes, que o cara fala que não sente nada, ele fala, você já tá morto. Simples assim. E o cara explode a cabeça, explode o peito, e aquele arrebento é provocado pelos golpes mortais do nosso herói. Dito tudo isso, se ele quer que um cara conte algo, um segredo, ele pressiona, como ele diz, um ponto de pressão, que só o estilo dele conhece. Ele começa a descrever as partes do corpo humano, e aí o cara começa a soltar a língua. Depois, na sequência, é claro, vem o golpe de vou explodir sua cabeça. Devido ao alto nível de violência do desenho, ao invés de jorrar sangue o tempo todo na hora das explosões, é mostrado tipo uma silhueta apenas do cara explodindo ou rasgando no meio, e o sangue, em vez de ser vermelho, é branco. Às vezes o sangue é vermelho jogando na cara dele, assim, jorrado, mas você não vê isso acontecendo. Mas também tem umas escapadinhas no desenho e você acaba vendo. Os japoneses não perdoam. Eles amenizam nos momentos e em outros eles não estão nem aí. Você vê mesmo a violência visual. Então, após a sua noiva ser tomada, o bandidão ainda diz assim pra ele: o que falta pra você é ambição. Se você não é ambicioso, você não tem nada nesse mundo aqui. E olha que eles são de escolas meio que co-irmãs. Porque o Kenshiro, então, é do Hokuto Shinken e o Shin é do Nanto Senken. Deveriam ser amigos, e eram, mas esse papo de ambição fez com que o Shin se tornasse o King, dominando tudo. E para que a Yuria ficasse com ele, ele tortura o Kenshiro logo no início da animação, provocando 7 cicatrizes, porque o estilo de luta Nanto Senken se baseia em cortar e perfurar, e é assim que funciona. Enquanto o Kenshiro pressiona pontos de pressão nos seus adversários, o outro fatia e perfura. Os dois são mortais, não tem conversa. Porém, à medida que essa fase vai avançando, você percebe que o estilo do Kenshiro é muito mais perigoso. Ele é o último herdeiro de um estilo de 2000 anos. E quando ele descobre que o King, que é o próprio Shin, que ele tinha dado tipo, perdi, não vou achar mais, perdi a minha noiva. À medida que ele avança na história, que ele descobre que o cara tá vivo, aí é só ódio puro. Eu quero pegar o cara. Vou pegar o cara e vou arrebentar com ele. E assim segue essa primeira fase. Ele vai eliminando os adversários, o cara vai mandando mais, ele vai matando, exército vai matando, chefes ele vai matando, os bichos gigantes que vai aparecendo ele vai destruindo, até que finalmente ele chega onde o cara tá. O cara muda de um lugar pro outro. Da fortaleza que ele está, ele muda para um outro lugar, porque ele tá, o que ele fala, meu, o cara tá chegando, eu tô esperando ele. Ele não tá com medo ainda, eu tô esperando ele chegar. E a hora que ele chegar, ele vai ver só. Só que quando ele chega no lugar que o cara tava, o cara já mudou. Bom, agora eu tenho que descobrir aonde que o cara tá, onde que é essa nova fortaleza, que é um segredo, só tá na mão dos bandidos. E aí ele vai batendo, vai estourando todo mundo, até que tem, então, o embate. E o Shin, posso dizer, não dá nem graça. Não dá nem graça, porque o cara é ódio puro. Ódio puro, e ele fala, eu vou matar você, que é a frase, né? O Maio amou o Shinderu, ele não tem conversa, você tá morto, eu vou pegar você na porrada e... Eu imagino que o Kenshiro, ele imaginou 1000 maneiras de arrebentar com o Shin. Mas aí eu fiquei até meio frustrado, porque a luta foi tão curtinha. O cara não teve reação. E pra piorar, no desfecho dessa história tão triste, ele acha que vai encontrar a noiva, porque ao longo também dessa primeira fase ela descobre que o cara tá vivo,
que ele tá vindo pra salvá-la. Só que o bandidão, como sempre, mente pra ela, dizendo que matou o cara, e aí ela se mata, comete suicídio. Então, todo esse rolê do Kenshiro para chegar no finalmente e descobrir que a sua amada estava morta. Mas o importante é que ele botou terror nos bandidos, todo mundo tinha medo do cara, aqueles que se arriscavam ia lá e detonava. E assim é a saga de Hokuto no Ken. Uma saga de, como diz o narrador, é uma saga trágica, porque o cara narra contando o que aconteceu no mundo. Ele fala do estilo de luta, o Hokuto Shinken, e depois disso, e assim a tragédia começa. Começa de forma trágica e termina de forma trágica. Portanto, galera, um breve resumo da primeira fase de Hokuto no Ken. Então, se você tiver interesse, dá uma procurada aqui na plataforma, dá uma olhada. Vê que o cara, ele não tem medo, não tem adversário pra ele. Isso é interessante. Não importa o tamanho do cara, ele vai lá e fatia o cidadão, ele explode com o cara e, meu, é muita violência, ok? E se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, galera, ainda dá tempo? Siga aquela animação que rola aqui por baixo do inscreva-se, compartilhe, deixa seu like maroto aí que muito ajuda o canal e divulgue para seus amigos e nas suas redes sociais. E te espero no próximo vídeo e fui!